Olá, aqui é o professor Edgar. Continuando com o Tinkercad, nessa videoaula vamos analisar o display de 7 segmentos. Vamos analisar como se faz para identificar a sua polaridade, ou seja, se ele é um anodo comum ou um catodo comum. Daí, então, a importância, dessa identificação. Porque, em função da definição da polaridade, nós podemos escolher o decodificador compatível para esse display. Então, isso aqui é um fator muito importante. Eu já estou logado. Vou chamar um protoboard. Pode ser esse pequenininho mesmo. Vamos ver onde está o meu display. Está aqui o meu display. Eu vou colocar o display aqui, só que tem um detalhe. Eu não sei se ele é anodo comum ou catodo comum. Então, é justamente isso que nós vamos aprender a fazer. A primeira coisa é ligar ele no protoboard. Observe aqui, GF, isso aqui são segmentos. Comum, eu vou mostrar para vocês essa sequência em uma ilustração específica. Então, eu tenho que fazer a ligação aqui no protoboard. Muito bem, vamos entender então mais sobre o display. Aqui está. Esse aqui é um diagrama de um display de 7 segmentos catodo comum. O que significa isso? Esses segmentos são iluminados por LED e eles têm que estar polarizados corretamente para que eles iluminem, cada um dos segmentos. Observe neste caso aqui que todos os catodos estão ligados num único ponto. Então, aqui, pino 3 e pino 8 são comuns. Neste caso aqui, comum, comum. Só que essa numeração, essa pinagem, ela serve tanto para anodo comum como para catodo comum. Por isso que aqui está especificado somente como comum. Aqui, a biblioteca do Tinkercad não especifica se ele é anodo comum ou catodo comum. Então, nós vamos fazer essa medição. Então, vamos chamar aqui, vou chamar aqui um resistor. Eu vou explicar depois por que esse resistor. E vou chamar uma fonte. Eu vou ligar aqui, o negativo da fonte, eu vou ligar no comum. Então, eu pressuponho que seja um catodo comum. E aqui, eu vou ligar em qualquer um dos filamentos, só para, através do resistor, para evitar que ele se queime por excesso de corrente. Então, vamos colocar um resistor aqui de 330 ohms, por exemplo. E vou ligar, positivo aqui. E aqui, eu vou ligar qualquer um desses filamentos aqui. Vou ligar nesse segmento ou filamento, Aqui, neste caso aqui, pino 10, corresponde ao G. Significa, então, que é esse segmento aqui que deve acender. Eu vou simular. Não acontece nada. Então, com certeza, ele é um anodo comum e não um catodo comum, como está polarizado aqui. Então, é só inverter. E aqui, então, provavelmente, esse segmento aqui vai acender a hora que eu simular. Está aqui, Então, esse display é anodo comum. Significa o quê? Que eu tenho que aplicar
uma tensão negativa no segmento. É o contrário daqui. Então, é um anodo comum. Bom, mas isso implica no quê? Agora eu preciso escolher um decodificador. Por exemplo, eu estou propondo nessa videoaula fazer uma decodificação de BCD para 7 segmentos. Provavelmente não vai dar para fazer isso numa videoaula, eu vou depois fazer uma divisão. Vamos ver se a gente consegue entender o display. Isso aqui é mais importante no momento. Se der tempo, a gente faz a decodificação. Se não, deixa para a próxima videoaula. Vamos lá. Então, ó, é muito importante isso aqui. Ó. A numeração começa daqui a 1 a 5. Né? O pino 5 é o ponto. 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho aqui já montado um circuito que faz com que haja uma inversão dessas entradas aqui. Então, veja bem, se eu quiser usar esse display num decodificador que o Tinkercad propõe, oferece, dispõe, é esse aqui, ó. Eu não vou conseguir. Por quê? Porque ele é para catodo comum. Eu vou mostrar para vocês. Tá aqui, esse aqui é o manual do fabricante e a aplicação aqui, ó, para displays com catodo comum. Então, tem que fazer aí uma conversão. Como é que eu faço essa conversão? Não vou mexer nessa ligação, mas eu vou ter que colocar um componente aqui que inverte essa situação. Ou seja, estou aplicando nesse pino uma tensão positiva e, através de um inversor, ela vai se tornar negativa, de tal forma a obedecer às características desse display. Como é feito isso? Através de um circuito inversor. Vou mostrar para vocês também. Circuito inversor é esse aqui. Eu vou usar uma 74LS04, que está disponível no Tinkercad. E eu tenho 6 inversores. Como eu tenho aqui 7 segmentos, eu vou precisar usar 2 chips. Então, veja aqui como que a ligação é simples. Entrada, saída, então tenho 6 inversores em cada um deles. Eu já tenho o circuito montado, vou mostrar para vocês e vamos discutir o funcionamento desse circuito. Aqui está o circuito montado. Eu usei 7404, que é o inversor. Então, o que acontece? Tenho as chaves montadas com os segmentos identificados. Então, E, D, C, B, A, F, G e o ponto. Esse ponto ele não entra no decodificador. Ele é uma ligação externa. Eu vou ligar o simulador, vamos ver aqui o que acontece. Automaticamente, a única coisa que vai acender aqui, o único segmento é o ponto. Por quê? Porque ele está aterrado. Nível lógico 1, aterrado. Vamos acompanhar aqui, ó, terra. Da mesma forma, quando eu acionar esta chave, o que vai acontecer? Vai passar pelo inversor, inverte, ou seja, se eu aplicar nível lógico 1 aqui, vai sair nível lógico 0 na saída e vai acionar o meu display, sem problema nenhum. Esse resistor aqui é o resistor de limitação de corrente, para evitar que os segmentos se queimem. Uma novidade aqui é esse conector aqui, ó, esse aqui, ó. Então, você pode colocar ele em qualquer lugar e você faz uma ligação. Ele não precisa ficar no protoboard. Faço uma ligação.
Vou ligar o simulador novamente. Não quero o ponto aparecendo. Presta atenção agora, ó. Segmento E, D, C, B, A, F, G. Todos os segmentos acionados. Então, veja bem, isso se deve em função do inversor, dos inversores. Então, isso aqui está pronto para receber um decodificador. No caso aqui, para receber o decodificador 4511. É o CD 4511 que é disponibilizado na biblioteca. Como eu quero fazer alguns comentários a respeito do decodificador 4511, que é esse aqui, então eu vou deixar para a próxima videoaula, senão essa videoaula fica muito extensa e cansativa. Ok, pessoal? Aguardo vocês então na próxima videoaula. Obrigado por ter assistido este vídeo, obrigado pela paciência. Bye!